Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de organologia vegetal e agora a gente vai falar da folha, né? Já falamos de raiz de caule, já desmistifiquei um monte de coisa para vocês, agora vamos falar da folha, né? Então, as folhas, elas têm como principal função ser as responsáveis pela maior parte do processo fotossintético que é realizado pelos vegetais. Por quê? Porque ela tem uma grande quantidade de cloroplastos, que dentro dos cloroplastos a gente já viu que tem clorofila, né? Esses cloroplastos e essas clorofilas estão presentes nas células foliares, né? Então, a folha com o formato achatado que ela tem, do tipo lâmina, também, do ponto de vista de forma, favorece a fotossíntese. Por quê? Porque tem uma maior superfície de contato com a energia luminosa, então eu tenho uma maior captação de luz, né? Assim como raiz e caule, folha também tem outras funções que a gente já viu lá um pouquinho quando a gente falou de caule, né? Que elas podem funcionar como armadilhas, por exemplo, em plantas carnívoras, como atração para polinizadores, brácteas, nós vamos ver elas daqui a pouquinho, auxiliar no suporte da planta, como as gavinhas, né? Funcionar como estrutura de defesa, como os espinhos, e algumas folhas também como reserva de nutrientes, os catáfilos, que a gente já viu lá quando a gente falou de tronco, né? Então, qual que é a estrutura da folha, né? Então, eu tenho lá na região do nó, próximo à gema lateral, eu tenho um local em que eu tenho a partida dessa folha saindo do caule. Essa região de inserção, né, do caule e folha a gente chama de bainha. Dessa bainha eu tenho o desenvolvimento de um pecíolo, e esse pecíolo é aquele que vai estar ao longo, né, vamos dizer assim, ligando a raiz à folha propriamente dita, né? A gente tem na folha também as nervuras, e a gente vai ver o que são essas nervuras daqui a pouco, e a região entre as nervuras que a gente chama de limbo foliar, né? Então, as folhas, elas podem ser simples, quando eu tenho uma folha só, ou elas, aqui também, ou elas podem ser compostas, quando eu tenho um pecíolo e várias folhas saindo deste pecíolo único. Essa folha é chamada de folha composta, né? Então, folhas simples e folhas compostas. Só que eu tenho folhas especiais, modificadas, como, por exemplo, os cotilédones. Cotilédones são folhas embrionárias que estão dentro da semente lá das angiospermas. Gente, eu tenho cotilédone só em angiosperma, porque angiosperma é quem tem a semente interna, né? Qual que é o objetivo? Qual é o objetivo desse cotilédone? Qual a função dele? É servir de reserva energética nutritiva para o embrião. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, nesse desenho, é oh, meu Deus do céu! A representação do cotilédone, de uma eucotiledônia ou dicotiledônia e de uma monocotiledônia. Então, olha aqui, ó, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho as folhas primitivas aqui, o meristema apical na radícula que vai formar a raiz. Eu tenho essas duas estruturas aqui que são os cotilédones, né? Esses cotilédones estão aqui preenchidos de substância de reserva, né? E a mesma coisa acontece com a semente de monocotiledônia. Então, olha aqui, gente. Quem é a planta clássica que tem cotilédone, que a gente faz experimento desde quando a gente é criança? Feijão, né? Então, quando o feijão germina, o que acontece? Eu tenho lá as primeiras folhinhas saindo, né? Então, eu tenho aqui, quando ele começa a germinar, eu tenho a raiz sendo formada aqui, e quando ele sai do solo, eu tenho aqui os cotilédones que vão servir de nutrição, até que a planta tenha condição
de se nutrir pelo processo fotossintético. Então, olha aqui, durante esse processo inicial aqui, nas 3 primeiras imagens aqui da figura, essa planta está fazendo fotossíntese? Talvez muito pouco, mas ela precisa se desenvolver. Então, da onde vem o nutriente, o aporte nutricional que ela precisa para se desenvolver? Do cotilédone. Depois que ela consegue iniciar o processo de realização fotossintética, de fotossíntese com a presença das folhas, esse cotilédone vai sendo reabsorvido até que ele cai. Por quê? Porque a fotossíntese já está suprindo, já está gerando a quantidade de nutrientes que esse cotilédone já deu para o vegetal antes dele estar completamente, assim, vamos dizer, formado assim no seu sentido de maduro do ponto de vista fotossintético, né? Então, cotilédone é uma folha modificada para reserva nutricional para o embrião. E aí vamos entender o que são as nervuras. A gente faz uma analogia, uma comparação, como se as nervuras fossem as veias, os vasos, né, das folhas. E é nas nervuras em que eu encontro os vasos do xilema e do floema. Então, se eu pego uma folha e faço um corte nessa folha, o que eu vou ver? Eu vou ver uma cutícula, vou ver uma epiderme, né? Vou ver o mesofilo, que a gente chama, o parênquima palissádico, e vou ver os vasos do xilema e do floema. Né? Então, é nessa região que eu vejo aqui os vasos do xilema e do floema, em que eu tenho a região da nervura. Né? Então, o que é importante a gente saber? Que monocotiledônio, cotiledônio de cotilédone. Plantas que têm um cotilédone, como o milho, elas apresentam nervuras do tipo paralelinérvia, nervura, paralela de paralelas, nervuras paralelas. Enquanto as dicotiledôneas de 2 cotiledôneos e cotilédones, então elas têm 2 cotilédones. As dicotiledôneas, ou também chamadas de eucotiledôneas, cotiledôneas verdadeiras, né? Elas têm um padrão de nervura chamado de nervura peninérvia, em forma de pena, gente. Pensa lá nas nervuras das folhas, né? Então, quando eu tenho nervuras paralelas, eu tenho uma monocotiledônia. Quando eu tenho nervuras em forma de pena, eu tenho uma dicotiledônia. Vamos falar de um outro tipo de folha modificada, chamadas brácteas, que eu adoro, inclusive, né? São folhas modificadas que vão estar presentes na base das flores. Qual que é a função dela? É atuar como estrutura de atração para polinizadores. Então, olha aqui, eu tenho vários exemplos aqui para vocês. Nesse primeiro da esquerda, todas essas pétalas, entre aspas, vermelhas, não são pétalas, são folhas, são brácteas. E as flores, vocês podem ver, cada estruturinha dessa aqui com pontinho vermelhinho, eu tenho e amarelinho, é uma flor. Então, essa estrutura que a gente tem aqui, ó, um conjunto de flores, é uma que a gente chama de uma inflorescência. Uma inflorescência, na verdade, é assim, né? Aqui eu tenho uma flor, várias flores, e essas brácteas aqui são folhas modificadas para chamar a atenção de polinizadores. Aqui à direita, essa rosinha, é o buganvíllea, gente. A gente tem lá no Cefet, né? Então, olha, cada uma dessas 3 aqui são as flores, e o que a gente vê colorido em volta são folhas modificadas, as brácteas. Mesma coisa com as margaridas, o que a gente vê branco na margarida não é pétala, é folha, e cada uma dessas estruturinhas aqui, pequenininhas, amarelinhas, uma flor, cada uma delas uma flor. Mesma coisa com o girassol, né? Olha aqui o girassol para vocês verem o amarelo, tudo bráctea. Cada um desses pequenininhos no centro, aí sim, as flores, né? Nós vamos falar dela um pouquinho melhor quando a gente falar de flor. Temos também um outro tipo de folha modificada, são os espinhos. E a gente já falou lá quando a gente falou do caule fotossintético, lembra? Né? Então, os espinhos são folhas modificadas que vão diminuir a perda de água por transpiração,
né? Normalmente eu tenho essas folhas modificadas em vegetais que vivem em ambientes com pouca disponibilidade de água. E aí, aliado a isso, eu tenho um caule fotossintetizante e um caule também rico em parênquima aquífero, né? Armazena água. Uma outra adaptação das folhas são as chamadas gavinhas, né? As gavinhas são folhas modificadas que têm a função de dar suporte, de prender a planta a um suporte, né? Então, elas vão auxiliar no processo de fixação e de sustentação da planta. Gavinha, onde a gente vê em uva, gavinha a gente vê no chuchu. Tem outras plantas que têm gavinha, então toda vez que a gente vê gavinha, lá enrolando, maracujá tem gavinha. Toda vez que a gente vê a gavinha enrolada, lembra que aquilo é uma folha modificada. Essas eu adoro, né? Então, as modificações de folhas em armadilhas, aonde a gente encontra principalmente nas plantas carnívoras, né? O que acontece? Essas folhas são modificadas e elas vão funcionar literalmente como uma armadilha para capturar insetos e outros pequenos animais, né? O que acontece é o seguinte: essas presas que caem, né, dentro dessa armadilha, elas sofrem a ação de enzimas digestivas. A digestão dessa presa vai disponibilizar para a planta nitrogênio, que é fundamental para ela, né? Normalmente, plantas de ambientes carnívoros vivem em solos pobres em nitrogênio. Então, gente, muito cuidado, né? A planta, ela é carnívora, ela é planta, ela é autótrofa, ela é produtora dos próprios complexos, das próprias moléculas orgânicas. Uai, Mariana, mas e esses insetos que caem lá? Não usa ele como alimento? Não. Usa ele como fonte de nitrogênio, não é fonte de carboidrato para gerar energia, não, tá? Então, muito cuidado. Planta carnívora é autótrofa também, tá? Aqui embaixo nós temos 3 exemplos de folhas modificadas em armadilhas em diferentes plantas carnívoras. E aí eu tenho uma curiosidade que eu acho muito legal. Lembra lá das especializações de epiderme, que nós falamos de acúleo, né? Nós temos também uma outra estrutura chamada hidatódio, lá na epiderme. Qual que é a função do hidatódio? É eliminar excesso de água. Lógico que a planta elimina água por transpiração via estômago, que a gente já viu. Só que a planta também, essa água que ela elimina no estômago, pelo processo de transpiração, é água na forma de vapor d'água. Só que a planta, ela também é capaz de eliminar água na forma líquida. Quem faz isso? Hidatódio. Esse processo de perder água na forma líquida chama de gutação. Tá? E aonde eu encontro esse tipo de vegetal? Gente, se a planta está perdendo água por transpiração, que é normal, mas também na forma líquida, é porque ela vive num ambiente que tem excesso de água. E tudo em excesso faz mal para todo mundo, inclusive para as plantas. Então, ela tem muita água, mais do que ela precisa, e ela precisa eliminar. Ela elimina pela transpiração, mas o que ela elimina pela transpiração não é suficiente para manter o equilíbrio. Então, ela tem que eliminar mais. Como que ela elimina? Pelo processo de gutação, pelos hidatódios. Então, eu tenho alguns vegetais em que eu consigo verificar a formação de pequenas gotículas de água em regiões determinadas da folha, e normalmente a gente vai ver isso em plantas de regiões que têm muita umidade e muito aporte de água. Então, essas duas aqui são fotos mostrando a perda dessa água na forma líquida pelos hidatódios, ok? E aí, a última curiosidade das folhas, e aqui é muito legal, né? Mariana, a gente já viu que caule tem gema lateral, é caule que brota. Mas aí, folha não tem gema lateral, folha não brota, verdade? Então, o que acontece com as violetas? As violetas, as folhas das violetas, podem originar mudas. Como elas não têm gema lateral. Quem tem gema lateral? Caule. Só que o que acontece? Na violeta,
algumas células adultas da folha voltam a ter uma condição de meristema. O que é o meristema, gente? É aquele tecido indiferenciado que é capaz de, dependendo do estímulo, originar qualquer tecido do vegetal. Então, se ele voltou, se a célula adulta voltou a ter uma capacidade meristemática, é sinal que ela pode se desenvolver em qualquer tecido vegetal, inclusive o tecido que forma a raiz. Então, é por isso que as folhas da violeta servem como fontes de muda. Por quê? Não porque ela tenha gema. Não, não é por isso. É porque as células da violeta, células de folhas de violeta adultas, readquirem a capacidade meristemática. Por isso, ela pode gerar raiz. Tranquilo? Não vamos esquecer isso, não? Próximo nosso tópico, flor e fruto. Daqui a pouco tem outro vídeo.